Bem, vocês não têm noção, mas ele conta a história contada por ele é melhor do que aconteceu realmente. Foi só um voo cancelado e acordar cedo e ir para lá. Foi só isso. Mas o André, pá, é um contador de histórias que fica... A sério, é muito melhor ouvir a história pelo André do que estar lá. É que foi muito melhor. Não... Posso uma vez que vou de férias e não vou, e vou dizer ao André para ir e para depois me contar como é que é. A sério, provavelmente vai ser muito melhor. Muito melhor. Bom, vamos então aqui falar um pouco sobre isto. Eu sinceramente não sei o que é que vim cá fazer. Tenho 19 minutos e 20 e estou a encher chouriço. Não tenho nada para contar, sinceramente, não tenho nada de especial. Quando ele me ligou, ele convidou. Vou fazer aqui, o Faz Acontecer, já conheces? E sim, conheço, claro. Pá. E depois ele estava-me a convidar para assistir. Lá, para tu falares. Eu? Sabes quem é que eu sou? O que é que eu vou para lá? Sim, pá, tens imobiliário, tens aí o passado no imobiliário, também és de uma ilha, pode ser engraçado. E eu, ok, eu vou, na boa, pá, senti-me muito, muito honrado de receber o convite. Só que depois pensei, pá, ele se calhar convidou-me por causa das fotos sexys que eu tenho antigas. É que só pode ter sido por causa disso. Porque a minha história, sinceramente, e não é por falsa humildade, é normal. E talvez, depois comecei a pensar, pá, se calhar isso também às vezes as pessoas precisam de ouvir. Histórias normais. Minha história, pá, nós vimos aqui 2 histórias brutais nos 2 sentidos. Pessoas com uma superação incrível. A minha história não é essa. Eu sou um gajo normal. Só que não desisto. Se calhar a única defesa é essa. Eu não desisto. E às vezes nós quase que ficamos à espera de termos uma história extraordinária, tipo da jornada do herói, que eu estava lá embaixo, quase a não sei o quê, para depois superar. Pá, às vezes não ter esta história às vezes faz com que nós desmotivemos. Então, eu sou um caso destes. Eu sou uma pessoa normalíssima. Vou explicar qual foi o meu trajeto aqui na parte profissional, que estou habituado a falar, não é de mim, é sobre o que eu faço, sobre o conteúdo. O que eu faço é ajudar pessoas, consultores, a faturar mais. Basicamente é isso. Eu fui consultor, eu comecei aí está válido até 2007. Quer dizer que eu comecei em 2006, salvo erro, no imobiliário. E não sabia o que era uma imobiliária. Eu respondi o anúncio, na altura tinha para aí 20 anos. Eu costumo dizer que tenho 25 anos, só que estou a mudar-se gasto, mas não, tenho 40. Então estou há cerca de 20 anos no imobiliário. E quando eu respondi o anúncio foi, paga um ordenado e dá um telefone. Sei lá o que é o imobiliário, não sabia o que era uma imobiliária. Paga um ordenado e dá um telefone e vou para lá. Chego lá, faço a entrevista e no final lembro-me de dizer, ok, o que é uma imobiliária? Mas estou dentro. Os meus 50% estão lá, se os 50% estão lá, correto. Então comecei assim, comecei no imobiliário e, claro, com esta carinha, vejam até, eu punha gravata que era para fingir que era mais adulto, que tinha 40 anos. Hoje em dia, antes sempre t-shirt que é para parecer que sou novo. Na altura era o contrário. Então, claro que com esta carinha e com esta maturidade, as coisas correram muito mal. Então, e no início, eu não sou daqueles consultores que começaram e tinham um jeito para as vendas. Começaram a vender logo para caraças. Aqui podemos dizer que caraças não é assim um nome assim tão... uma palavra assim tão má. Não, eu não fui dessas pessoas. Eu fiquei, se calhar nos primeiros 12 anos, se calhar vendia 1 ou 2 casas. E estamos a falar, nesta altura, vocês recordam-se, era a altura das vacas gordas. Tudo se vendia, menos eu. Eu costumo dizer, há sempre aquele colega mau da imobiliária, eu era pior do que ele. De longe. Sabem aquele que não faz nada? Imaginem as finanças. Tipo aquela pessoa que não faz nada lá o dia todo, então eu era pior do que essa pessoa. Esse era eu. Mas depois chegou uma altura que, senti-me pressionado. Porquê? Eu gostava do ramo, não pelo imobiliário, não sou louco por casas, nem arquitetura, nem isso, mas o ramo imobiliário tem uma coisa boa, nós podemos ser empresários, nós podemos comandar a nossa própria agenda. Se eu às 4 horas estiver de ir com um amigo para sair, mas também se estiver a trabalhar às 9 da noite, trabalho. Tipo, eu comandava na minha agenda, eu não gostava de ter um trabalho normal. Então, a partir desse momento, comecei a dizer isto para mim próprio. Faz primeiro o que tens de fazer para depois fazer o que queres fazer. É uma frase tontinha, não um chavão, mas era uma coisa que dizia todos os dias. Então que comecei a fazer aquelas coisas que eu já sabia que devia estar a fazer. Porque muitas vezes o problema não é nós aprendermos coisas novas. Se eu vos pedisse agora para vocês escreverem no telefone ou pensarem em 5 coisas que vocês sabem que deviam fazer, sabem fazê-las,
que iam melhorar a vossa saúde, vocês sabem quais são. Não é preciso ter um curso de Física Quântica para saber que a água é melhor do que a cerveja. Ou que a salada é melhor do que o hambúrguer. Todos nós sabemos. Se eu vos pedir para escreverem numa folha em branco 5 coisas que melhoram a vossa relação com o vosso marido, mulher, filhos, só que vocês sabem fazê-las, só que não estão a fazer, vocês escreviam mais do que 5. Por isso, a nível de saúde, a nível de finanças, a nível de trabalho, a nível de qualquer coisa, nós sabemos o que queríamos estar a fazer, só que nós simplesmente não fazemos. E muitas vezes nós fazemos como, e as histórias que aconteceram hoje, foram pessoas que estavam pressionadas. E nós somos animais. O animal, quando está pressionado, não sabe se foge ou se luta. E vocês não sabem como é que vocês vão, o que é que vai acontecer se se sentirem pressionados. Nós não sabemos. E tive a felicidade de, nesta altura, quando me senti pressionado, de lutar. Mas podia ter entrado em depressão ou fugir. Às vezes as depressões acontecem por causa disto. Estou pressionado, ok, vou abaixo. Às vezes era bom também ouvir histórias de pessoas que, quando estiverem pressionadas, foram abaixo. Se houver um livro de alguém que passou por 10 divórcios, eu se calhar quero de ler esse livro. Que é para não fazer o que ele fez. 10 é que é uma bonequinha. Estou a dizer isto porquê? Porque muitas vezes vemos os bons exemplos. Também há os maus. E às vezes esses maus não têm palco. E é normal não terem palco. Nós não vamos ver cá alguém que teve uma falência e isso. Mas muitas vezes nós estamos a cometer os mesmos erros que essas pessoas cometeram. Porque não vamos deixando as coisas passar. Porque, por exemplo, se hoje em princípio, não vamos começar lá a jantar, não é? Então amanhã vou-me pesar e vejo-me ao espelho, depois de uma grande refeição, vou estar igual. Então, porreiro. Então amanhã ao jantar, entre salada e uma francesinha, sei lá, eu gosto de francesinha, vou escolher outra vez a francesinha. Se é para estar igual e sabe melhor, então vou comer a francesinha. Vejo ao espelho, estou igual. 3 dias depois, ok, um hambúrguer em vez da salada. Porque não faz diferença. Qual é a diferença que faz? Se fizermos durante 10 anos, durante 5 anos, durante 30 anos eu morro disso. Porque também comer a salada hoje, e em vez de ter um hambúrguer, vou-me pesar amanhã e vejo o meu espelho, também estou igual. Se eu fizer isso durante uma semana, estou igual. Então temos de ter a resiliência para fazer as coisas sem acreditando que vai acontecer. Só que na salada, é fácil, todos nós conhecemos o nosso primo ou a nossa prima, que começou com uma salada em vez de hambúrguer, estou a dizer salada para simples. Começou a comer de forma mais saudável e transformou o corpo e a saúde. Mais do que o corpo é a saúde. Às vezes nos relacionamentos, nas finanças, nisso não temos esses exemplos. E no nosso trabalho. Naquelas coisas que nós sabemos que íamos estar a fazer. Eu sou apologista, e isto não estou a falar só em empresas, eu sou apologista que para uma pessoa ser aumentada, tem de estar a fazer como se já tivesse sido aumentada. Mas o bom patrão não vai aumentar. Ele não vai aumentar, mas a concorrência vai se aperceber. O patrão da concorrência vai ver, este fulano entrega mais do que é pago para fazer. E depois de eu entregar mais do que eu sou pago para fazer, alguém vai estar atento. Pode ser o meu patrão, pode ser o outro patrão. E se ninguém entregar, eu saio e abro a minha empresa. Se fizer sentido para vocês. Não vamos estar aqui a falar da parte de empresas, senão não é para abrir empresas. Depois dá-me na cabeça. Então o que eu estou a querer dizer é, nós temos de fazer sempre antes das coisas existirem. Temos de ter essa fé, temos de ter essa esperança de ir lá à luta. Senão as coisas acabam por não acontecer. Isto é outra foto sexy. Prometo que é a última, não trago mais fotos sexy. Esta, se vocês repararem o sorriso, parece que eu estava a fazer uma colonoscopia. Estava lá... Aqui também, pelo menos parece, tipo... Já tenho 40 anos, não riam disso. Já está na altura de começar a pensar sobre isso. Nesta altura, se vocês repararem, já está como diretor comercial. Porquê? Nas vendas as coisas começaram a correr mal, depois comecei a fazer aquilo que eu já sabia que ia estar a fazer, comecei a trabalhar, e tinha sempre uma coisa minha, não fui planeado, eu sempre gostava de ajudar as pessoas que entravam. Foi sempre uma coisa minha. Eu sempre fui uma pessoa que dou mais para o outro do que para mim. Eu sempre fui assim e penso que vou ser sempre assim. E eu gosto disso de mim. Então, eu comecei a ajudar as pessoas sempre que entravam. Olha, vem visita comigo, vai fazer isto comigo e tal, não sei o que mais. Então, depois decidimos e começar a ficar diretor comercial, ficar na parte da liderança, comecei a fazer formação, outra foto bonitinha aqui, ainda de fato, já tinha gravata, já tinha tirado a gravata, vá lá. Mas ainda fake nem tudo. Mas
e comecei a fazer formação dentro da empresa que eu estava, na Prairie Club. Cheguei a dar formação lá. Começámos a crescer a equipa. Na altura passámos de uma equipa, sei lá, de 4, 5 consultores, depois para cerca de 50, 60, 70, porque não havia formação interna. A partir desse momento começou a haver formação interna. Eu fiquei na parte da liderança, na parte do marketing. E nesta altura foi a fase da minha vida de estudo. Porque eu esqueci de dizer uma coisa. Quando eu comecei na imobiliária, eu estava com o 12º dia completo. Porquê? Porque eu não sabia o que queria fazer, sinceramente não sabia, e o 12º dia completo é mais fácil de entrar na universidade através dos maiores de 23 do que o 12º completo que tem de ser através de provas nacionais. Então eu tenho o 12º dia completo. Não, isto não é desculpa, isto foi mesmo verdade. Parece ser uma boa desculpa. Foi uma boa desculpa que dei aos meus pais, é verdade, na altura. Mas, vamos ser sinceros, já é mais fácil entrar dessa forma para que eu vou acabar o 12º. Então deixei 3 disciplinas lá, ainda estão arrumadas. Eu ainda posso ir para a universidade através de maiores de 23. Eles vão achar estranho, porque eles vão pensar que eu tenho menos de 23 anos, mas eu vou dizer, é verdade, pode ver aqui no cartão de cidadão que eu tenho mais de 23 anos. Então acabei o 12º e até a universidade, até o 12º, ia para a escola para ir para a escola. Eu aprendi muito, fui depois. Aprendi muito sozinho. Aprendi muito através de... Quando eu era consultor e não ouvia rádio, e punha MP3 no carro, eu via audiobooks, eu vi muitos livros, marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, tudo o que estava ligado a essas áreas, foi sempre uma coisa que eu gostei bastante. E foi aí que fui uma fase de estudo, fui a parte da liderança, fui a parte de ensinar aos outros, mas que depois, a uma altura, que eu senti um teto. Isto aqui já não consigo crescer mais. E foi nessa altura que eu fiz também certificação com o Jorge Coutinho, que já foi falar de cá. Foi aí que eu também conheci o Pedro, sim, também na Texas, que ela foi da minha turma nessa certificação. E acho que todos aqui quase já fizeram certificação com o Jorge Coutinho. Acho que ele devia ser patrocinador aqui do evento. E nessa certificação aprendi uma coisa que é do Tony Robbins, que ele diz: há 6 necessidades humanas. E todos nós damos mais valor a 2. E ele pediu-nos para ver quais são aquelas que nós damos mais valor. E elas são contrárias, as primeiras 4 são contrárias entre elas. Uma pessoa gosta muito de certeza, não vai gostar muito da incerteza. Uma pessoa gosta de desportos radicais, existem outras pessoas que vão encontrar, não vais para aí. Então, e também há pessoas que gostam de significância, que gostam de fazer para elas próprias. Há pessoas que gostam mais de amor e conexão, que é fazer para o outro. E depois as outras 2 têm a ver com crescimento, de conhecimento e com contribuição. Aquelas pessoas que vão muito para ações sociais e isso. As que eram mais importantes para mim, e ainda são, eram crescimento e amor e conexão. E dava muito aos outros, e só que a parte de crescimento era muito importante. E depois ele fez uma pergunta: nessas 2, o que vocês acham que estão a perder por darem muita importância a essas? E foi aí que eu me apercebi que, com a sede de querer saber mais, cada vez mais que sabia, eu sentia-me mais burro. E então, no final dessa certificação, eu pensei, não. Acabou formações, porque eu era um papa formações, porque eu achava que nunca estava completo. Então, acabou formações, esta certificação vai ser a última grande formação que eu fiz. Depois já continuei, porque já fiz a minha terapia. Então, eu já vou vendo uma formação ou outra, mas quis dar um stop propósito. Para quê? Para conseguir meter as mãos na massa. Porque eu estar sempre atrás de formação e não estava a conseguir meter as mãos na massa. E foi nessa altura que eu decidi, vamos espalhar aqui os resultados que eu consigo, porque o pessoal que tinha formação comigo, vou puxar a brasa da minha sardinha, tinha bons resultados. Então, como eu tinha bons resultados, em vez de estar aqui só na imobiliária, na Prairie Club, vou espalhar isto por Portugal inteiro. E fui aí que decidi sair da imobiliária, foi uma decisão. Estamos a falar de coragem, se calhar esta foi a decisão, uma das mais corajosas que eu tive, porque a imobiliária era do meu irmão e sentia que podia deixar-lhe da mão. Até remeu. E foi difícil. Eu pensei que eu podia estar chateado, só que ele não ficou, ele até apoiou bastante, continua a ir lá a imobiliária da formação. Mas foi aí que eu comecei, vamos por isto em frente. Escrevi o livro em 18 dias só. Porquê? Porque eu já sabia tudo o que era preciso escrever no livro. Então, em 18 dias, agarrei no computador, comecei a escrever aquilo. Gravei uma formação online. Esta formação online foi gravada isto foi antes do Covid, ninguém fazia formações online. Só que eu, como eu vivo na ilha também, e não queria andar sempre de um lado para o outro de avião, isto era online. Então estudei, e outra vez estudar, mas foi um estudo de preparação, como é que se faz uma formação online. Antes, ninguém falava sobre formações online. Foi antes do Covid. Como é que eu gravei a formação online? Com o IP30. Aquele o IP30. Hoje em dia o pessoal que grava uma formação tem de ter uma câmara, tem de ir no estúdio. Isto é no meu quarto, a televisão é da sala, que eu pus no quarto, é um IP30 à frente, um microfone de lapela com 3 metros até chegar ao telefone. Eu lembro que gravei a porcaria de um vídeo de 40 minutos, que ficou o melhor vídeo de sempre.
E eu fui de lá depois, não estava a gravar. Tem uma piada do caraças, por bem. Obrigado pela compreensão. Então, fui meter as mãos na massa mesmo, não ser perfeccionista. E não estou a dizer que eu não sou perfeccionista, por acaso não sou muito, mas às vezes o perfeccionismo é falta de confiança. Às vezes é preciso meter as coisas a rodar, Com isto, não quer dizer que a gente não tenha brilho. E já vou falar um pouco mais disto daqui a pouco, a parte do brilho. Isto depois já foi numa Remax, que é das maiores, a maior de Portugal, porque a Remax Vantagem tem 30 e tal agências. Fui lá fazer formação. Então, de lá até aqui, esta ainda está feia, mas pronto, já estou mais velho, pelo menos. De lá até aqui, fiz formação para aí, abri aqui a Academia do Expert, que é basicamente uma mentoria e formação online tudo junto. Deve ter para aí, sei lá, mais de 200 horas de conteúdo lá para os consultores, para eles faturarem mais. Depois, entretanto, no ano passado, maio do ano passado, decidi abrir também a minha própria imobiliária, que também foi uma decisão complicada. Porquê? Porque eu não queria fazer concorrência ao meu irmão. Isso era uma coisa que não queríamos fazer. Mas eu também tinha noção que, se calhar, não ia trabalhar tanto no mercado da Madeira, ia trabalhar mais ao mercado de fora, então não ia ser concorrência. E por isso é que nós temos cerca de 30 consultores, só 3 ou 4 aqui na Madeira, e nós, a fazemos partilhas. Só que eu não queria ganhar uma discussão familiar por causa do negócio. Se eu ficasse chateado, eu não abria. Eu até, antes de abrir, eu falei com ele. Ele disse que era tranquilo. Então abri a imobiliária, temos lá consultores, imobiliária de forma diferente. Porquê? Porque estamos a ver o que é que nós temos, quais são as minhas mais-valias, mas também o que é que eu não consigo ajudar. Então as minhas mais-valias era que conseguia ajudar os consultores a nível online, de forma online, porque eu estava habituado a fazer isso. A minha menos-valia é que eu estava na ilha. Então o que é que eu fiz? Dou acompanhamento todo, nós temos a sede na Madeira, mas temos consultores espalhados por Portugal inteiro e damos todo o apoio através da sede. Porque hoje, por exemplo, se vocês forem à Câmara Municipal, qualquer uma, em princípio, pedir uma planta, eles vão dizer, ok, mande-me um e-mail. Mandar um e-mail à frente da senhora, mandar um e-mail do Funchal é igual. Então tudo o que é processual, tudo o que é marketing, nós trabalhamos na sede, nós ajudamos lá na sede e é tudo feito até mais rápido do que uma imobiliária tradicional. Não estou a dizer que as tradicionais não são importantes, são modelos de negócios diferentes e todos os modelos de negócios são importantes. Com um consultor que está a começar agora, não somos a imobiliária ideal. Com um consultor que já fatura bastante e quer abrir a sua imobiliária e quer ter marca pessoal, aí podemos ser uma boa opção. E isto também foi outra decisão que também tive de pensar muito bem, porque como eu dou formação e ter imobiliária podia eticamente as pessoas acharem mal. Foi um risco, isso é que houve algumas pessoas que não gostaram, mas pelo menos nunca ninguém vai me culpar de tentar recrutar alguma pessoa de outra imobiliária, porque eu nunca recrutei. As pessoas que vêm trabalhar comigo ligam ou mandam mensagem, até nem sequer a mesma equipa, a dizer, olha, como é que vocês trabalham? Nunca nem vou, nem nunca fui, nem nas minhas funções falo da minha imobiliária, não falo nada disso, até o pessoal que nem sequer sabe que eu estou ligado à imobiliária. Portanto, ser coisas separadas. A minha cara é só uma, não é a melhor de todas, mas é só uma, e eu quero que fique sempre consigo andar na rua com a cara no ar. E para finalizar, eu tenho 2 minutos e 7, isto são 4 lemas que seguem na minha vida e eu acho que são importantes. Brio. O que é brio? Brio basicamente é fazer as coisas da melhor forma que podem ser feitas. Eu posso não ser o melhor formador, mas eu vou ser o melhor formador que eu consigo ser hoje. A pior coisa que me podem dizer é caraças, o Tony era bom há 5 anos atrás. A partir do momento que eu ouço isso, ou quer dizer que eu estou desleixado e começo a aprender outra vez, ou então saio. Porque não, a questão é, eu posso não ser o melhor do mundo, mas vou fazer como se fosse o melhor do mundo. Já que eu tenho de fazer, já que eu tenho de ajudar um consultor, já que eu tenho de fazer uma mentoria, já que eu tenho de abrir uma imobiliária, seja o que for, nem que seja fazer um café, o tempo é o mesmo. Vamos fazer como se fôssemos o melhor do mundo. O brilho é muito importante e muitas vezes não temos este brilho. E nós sentimos este brilho. Nós, às vezes, quando vamos a um restaurante, nós podemos ter uma pessoa a nos atender que faz tudo direitinho, mas dá para ver que ela não está a gostar de estar lá, e tem outra pessoa que não faz as coisas tão diretas, até o garfo pode cair, mas está com o sorriso na cara, nós vamos a esse. Porque teve brilho. Podia não saber tudo como é que se faz, mas teve aquele brilho, teve aquele gosto. A gente diz, esta pessoa gosta do que faz. Nós sentimos isso. A linguagem corporal é muito mais importante do que as palavras. Os homens sabem disso, quando perguntam à mulher, olha, posso ir beber uma cerveja? Ele diz, então não podes. As palavras, ela está a dizer que pode. O tom de voz, o nosso corpo é muito mais importante do que as palavras. E nós temos de ter atenção a isto. Nós às vezes dizemos as coisas que devemos dizer, mas sabemos que não estamos lá de corpo e alma. E é importante estar lá de corpo e alma. A autodisciplina também é muito importante. O que é?
Basicamente, de forma simples, a capacidade de resistir a tentações a curto prazo para atingir metas a longo prazo. Resistir ao gelado agora. Porquê? Porque eu sei que se eu não comer o gelado, eu vou ter uma melhor saúde daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a 6 meses. Resistir ao café mais longo, o almoço de 2 horas. É melhor depois do almoço dormir um pouquinho, ver Netflix e tal, não sei o que mais. Claro que é. Mas será que isto vai ser bom para a minha carreira daqui a 1, 2, 3 anos? Portanto, tenho que ter a consciência disso, tenho que resistir a essas tentações a curto prazo. Esta nem sequer vou tentar dizer, mas acho que deve ser Fortis Fortuna ou Divato, mas basicamente diz... A sorte favorece os audaces. A sorte favorece os audaces. Fortis é sorte. Isto é o que significa? Tem a ver com coragem, tem a ver com o que nós falamos hoje. Normalmente, se vocês repararem, as pessoas mais corajosas têm mais sorte. É por causa disto. Parece que não, mas quando nós temos coragem e metemos o pé, as coisas acontecem. Podem não acontecer, mas não faz mal. O pai do Neymar dizia sempre isto ao Neymar, quando o Neymar tinha decisões difíceis para tomar, normalmente ele até toma mais decisões, mas imaginemos que ele tomasse bem, ele dizia, põe o pé que Deus põe o chão. Põe o pé que Deus põe o chão. Acredita que as coisas vão acontecer. Tem um pouco a ver com isto. E depois, presta atenção e paciência no resultado. Basicamente também tem a ver com esta disciplina de vamos fazer, mas tenho que ter paciência no resultado. Eu vou comer a salada todos os dias, pressa para comer a salada todos os dias, mas paciência para ter o resultado. E estou a falar muito na parte da dieta porque é mais fácil de relacionar. Porque eu não sei cada um de vocês qual é o trabalho que vocês fazem. Mas no vosso trabalho, ou nas vossas relações pessoais, em tudo o que seja, vocês têm que ter pressa na ação e paciência no resultado. O resultado vai aparecer, mas têm que ter paciência. Mas têm que ter pressa para fazer. Time's up, não posso falar muito, mas eu gosto sempre de acabar com esta frase, que é: o talento é bom, mas é consciente como o talento ao pequeno almoço. E basicamente é isto. Outra vez, espero que, nem que seja por um minuto, tenha ajudado o vosso dia, que vocês pelo menos riram um pouco, e também isso é uma coisa que eu gosto de trazer. Gosto que a vida seja leve, mas também de falar de forma leve de coisas importantes. E espero que pelo menos tirem uma ideia daqui para vos ajudar na vossa vida. Se eu conseguir isso, fico extremamente feliz. Obrigado. Obrigado.